Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: Jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus capítulo 4, verso 4 a 7. Nesses versos de Hebreus, cita o relato da criação e o Salmo capítulo 95, verso 11, no contexto da infidelidade dos israelitas e do fracasso deles em entrar no descanso que Deus desejava para eles. O Salmo 95, de 8 a 11, relaciona a experiência no deserto com o descanso de Deus e inclui o juramento divino de que os fiéis não entrariam no descanso, originalmente associado à terra prometida. Evidentemente, Israel entrou na terra prometida. Uma nova geração cruzou a fronteira e, com a ajuda de Deus, tomou as fortalezas daquela terra e se estabeleceu ali. Entretanto, eles não entraram no descanso de Deus, o que corresponde à ideia de que muitos não experimentarão a realidade da salvação em Jesus, porque sua falta de fé foi manifestada por uma flagrante desobediência. Mesmo que o descanso estivesse associado à terra, ele incluía mais do que apenas o local em que o povo vivia. Assim como foi deixada para o povo de Israel, para nós hoje, encontramos no livro de Hebreus a seguinte advertência: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus 4:7. A palavra hoje encontrada nesse texto expressa a urgência. Significa que não há mais tempo a perder. A palavra hoje existe uma resposta e decisão agora. Nós sabemos que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Sabemos que para Ele não existe ontem e amanhã, pois Ele não dorme como nós para encerrar um dia e começar o outro. Para o Senhor o tempo é sempre presente, é sempre hoje. Ele fala através da Bíblia todos os dias e nos fala em amor, misericórdia, advertência e graça. Todos os dias Ele nos fala e nos mostra o caminho que devemos seguir. Ele nos mostra a verdade e guia-nos em tudo o que temos que fazer. Ele não para jamais de nos instruir e nos ajudar. Isso só acontece se nós endurecermos o coração. Se você não quer ouvir e não dá bola para as palavras que o Senhor tem a dizer, Ele para de falar com você. Por isso não rejeite o hoje do Senhor, pois precisamos dele a cada momento do nosso dia para nos proteger e corrigir em tudo neste mundo mau e perigoso. O verso de Hebreus capítulo 4, verso 7, continua dizendo: Não endureçam o vosso coração. Veremos aqui alguns motivos que nos faz que endurecemos nosso coração a Deus. Primeiro, por orgulho. Achamos que somos intelectuais e não precisamos ouvir, e que temos tudo o que precisamos como dinheiro, amigos e talentos. Isso é perigoso, pois na vida cristã não tem lugar para o orgulho. Devemos viver uma vida de confissão
de humildade e de dependência total de Deus. Se tem orgulho, então Deus pode retirar a palavra dele de nossas vidas. Segundo, o arrependimento sem mudança. Aquele arrependimento que só é emocional e momentâneo. Aquele arrependimento que não nos leva a mudanças, que não vem de Deus com força para nos fazer lutar contra o pecado. Terceiro, por resistirmos o chamado do Espírito Santo. Nós temos em nós o Espírito de Deus, que nos ensina o caminho, que nos faz entender as coisas de Deus. E se nós o rejeitarmos e não queremos ouvir as suas instruções, nosso coração está endurecendo perante Deus. Quarto, pelas desculpas que usamos. Quando arrumamos desculpas para não ir à igreja, para não orar, para não ler a Bíblia, estamos também com o coração endurecido perante o Senhor. Quando nós endurecemos nossos corações por qualquer um desses 4 motivos, estamos correndo grande perigo, pois Deus pode endurecer nosso coração de vez. Você lembra do Faraó? Quando Moisés e Arão foram até ele pedir para que ele deixasse o povo de Israel ir para a terra prometida? A Bíblia diz que o Faraó endureceu o seu coração algumas vezes, depois de ver as pragas que Deus enviou. Mas por fim, foi o próprio Deus que endureceu o seu coração, e isso o levou à morte. Assim como o Faraó, muitas pessoas brincam com Deus endurecendo o coração e não percebem que isso estão levando à morte. Quando Deus tranca o coração, não tem como destrancar, assim como fez com a arca nos tempos de Noé. Ele tranca e as pessoas correm atrás de suas paixões mundanas, assim como Caim e a mulher de Ló. Mas para aqueles que têm endurecido o coração, ainda há uma solução, há uma esperança. Nós temos um Deus que quebra corações endurecidos pela sua graça. Ele faz isso através do cenário da cruz. Tudo que Cristo viveu e sofreu aqui neste mundo foi por amor ao seu povo. Foi para mostrar que Ele tem poder para quebrar corações endurecidos. Então, se você está ouvindo essa voz de amor de Deus falando ao pé do seu ouvido hoje, não endureça o seu coração. Ouça com atenção e se arrependa dos motivos pelo qual seu coração pode estar endurecido. Quando há um quebrantamento em seu coração, grandes coisas acontecem em sua vida e em sua volta. O fato é que, se queremos descansar em Deus, temos que ouvir e observar sua voz. Caso contrário, tal descanso se torna impossível. Querido Deus, pedimos por misericórdias que transforme nosso coração, que tire esse coração de pedra e nos dê um coração de carne, pois queremos ouvir a essência de sua voz falando em nossos ouvidos, não apenas para vivê-la, mas para também poder transmiti-la às outras pessoas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.